Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comecei hoje a treinar o desfraude do Arthur. E eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né, a minha preparação. Então, ontem à noite, eu coloquei um plástico na sala, porque a gente tem carpete na sala toda. Então, eu comprei vários plásticos, aqueles plásticos de pintura, e eu coloquei na sala, vou mostrar pra vocês. Outra coisa que eu fiz também foi separar várias cuecas, muitas cuecas, porque eu sei que ele vai acontecer dele molhar, né? Porque ele ainda, no começo, ele não vai entender direito, né? Então, eu separei várias cuecas, já deixei aqui disponível na sala também, que é o lugar onde ele mais fica, né? Vou mostrar pra vocês o plástico. Ó, gente, ontem à noite eu desci e coloquei o plástico no sofá e aqui no chão. Ainda ficou um pedaço ali, ó, que provavelmente eu vou ter que colocar também. O plástico foi esse aqui, ó, que eu comprei na Amazon. É plástico de pintura, pra cobrir as coisas, né? Comprei na Amazon, comprei 6 pacotinhos desse. Ele é de 9 por 12. E a outra coisa que eu fiz foi deixar esse pinico aqui embaixo, né, no banheiro de baixo. E no banheiro de cima, eu coloquei um mictório na parede. Quando ele acordou, né, eu tirei a fralda dele, tava bem mijada. Eu não sabia que horas ele tinha feito o último xixi, então o primeiro, com certeza, eu já sabia que poderia vazar. Mesmo assim, eu tirei a fralda dele, levei ele no banheiro, mostrei o mictório pra ele, ensinei ele, falei, filho, vem aqui, ó, vamos fazer xixi, põe a mão aqui. Comecei a ensinar ele a usar o mictório. Até o irmão dele fez xixi no mictório dele pra ele ver como que era, né, pra ele observar. Ei, boba! Ou seja, ele já viu, mas ele ficou um pouco resistente ao mictório. Aí eu fui e tentei o pinico. Falei, senta aqui no pinico, vamos fazer xixi, vamos fazer cocô. Aí ele sentou, então eu achei que ele gostou mais do pinico. Ele sentou, mas ele não fez nada. Eu tinha acabado de tirar a fralda, ele não fez nada. Aí eu marquei no relógio a hora que ele tinha começado a usar a cueca, né? Marquei. E aí, de repente, ele fez xixi. Passou um pouquinho, ele fez xixi. Não deu nem tempo de eu chegar a perguntar pra ele se ele queria fazer xixi. Ele fez xixi. Aí molhou a primeira cueca, troquei. Quando chegou agora na segunda cueca, eu marquei de novo as horas e falei, daqui 1 hora eu vou perguntar de novo pra ele se ele quer fazer xixi. Porque eu ainda não sei qual é o ritmo dele, né, de fazer xixi. Só que não deu tempo, ele fez mais um pouquinho na cueca, eu vi que a cueca dele molhou de novo. Aí eu fui, falei, você fez xixi? Ele falou sim, eu fui, tirei a cueca. Aí fui, levei, peguei ele na mão dele e falei, vamos lá no banheiro, ó, quando você quiser fazer xixi, avisa a mamãe, xixi. E mostrei pra ele o pinico. Aí eu falei, você quer sentar? Ele falou sim. Aí eu sentei ele e ele fez mais um pouquinho no pinico. Ele fez mais um pouquinho de xixi. Aí eu fui e falei, bom trabalho, Arthur, good job. Bati na mãozinha dele, que é pra ele entender que é isso que ele tem que fazer. Então, agora vamos ver a próxima, né? Esse foi o segundo xixi que molhou, a segunda cueca, vamos ver o próximo. E aí vai ser esse processo durante a semana toda. Eu acredito, gente, que em uma semana, se você pegar uma semana, não sair de casa, se concentrar somente nisso, em uma semana, a criança sai da fralda, né? Seja só de dia ou seja de dia e de noite. Depende aí do seu objetivo, né? Se é tirar totalmente a fralda ou se é tirar somente durante o dia. Tive que parar de gravar, gente, porque ele fez mais um pouco de xixi na cueca. Aí eu corri lá, peguei ele, levei ele pro banheiro. E ele fez mais xixi no pinico. Agora ele até que fez bastante no pinico. Não fez pouquinho não, fez bastante. Aí eu tive que parar de gravar e sair correndo. É cansativo, vai ser assim a semana toda. Então você tem que se preparar. Não pode fazer nada, é só isso. Coloquei mais plástico no carpete. Porque o plástico rasgou, né? Porque eles querem brincar em cima. Então, coloquei mais um plástico e peguei o pedaço onde eu não tinha colocado e coloquei mais. Tô cansada. Mal começou, tô cansada. Olha, eu deixei ele só de cueca, né? E a gente já tá na 5ª cueca. Ele já molhou 4 cuecas. Mas 2 vezes ele molhou, mas conseguiu fazer o resto do xixi no pinico. Só que ele não entendeu ainda que ele tem que segurar, né? Então, é todo um processo. Hoje é só o primeiro dia. Como eu não sei o ritmo dele, gente, de fazer xixi, né? Mas eu percebi que ele faz xixi várias vezes, né? Então, assim, eu vou começar a perguntar mais vezes a ele, né? Quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Vou perguntar mais. Eu ia perguntar de 1 em 1 hora, certo? Que foi o que eu fiz com o Ricardo. Com o Ricardo eu perguntava de 1 em 1 hora.
Só que o Ricardo fazia menos xixi que o Arthur. O Arthur toma mais líquido. Então, ele, consequentemente, ele faz mais xixi. Então, eu vou perguntar mais vezes pro Arthur. Quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Eu perguntei pra ele agora há pouco. Quer fazer xixi? Ele disse que não. Passou 10 minutos. Passaram-se 10 minutos e ele fez xixi na cueca. E eu já tinha colocado ele no pinico mesmo. Perguntei e coloquei ele no pinico. E ele não fez. Fez depois. Mas é normal. Primeiro dia, ele ainda tá se adaptando, né? Vou fazer uma atualização, gente, que já se passaram alguns dias, então vou fazer uma atualização de como tá o processo. O plástico que eu coloquei no chão, que eu mostrei aí pra vocês no vídeo, só durou 3 dias, tá? As crianças começaram a brincar, pular, saltar, começou a rasgar o plástico, começou a sair do lugar, aí eu removi o plástico. No primeiro dia, como eu disse também no vídeo, ele sujou 5 cuecas, tá? Então, o primeiro dia ele sujou bastante cueca. Depois, no segundo, no terceiro e no quarto dia, ele sujou 2 cuecas, no máximo 3. Teve um dia que sujou 3. Porque ele ainda tá tentando segurar o xixi, gente. Então, ele tá assim... Ele percebeu que agora ele tem que segurar, então ele tá tentando segurar o xixi agora, sabe? Mas tem hora que escapa, então ele tá sujando geralmente 2 cuecas ainda por dia. Ele fez cocô também a primeira vez, também no pinico, ele fez cocô. Mas ele não tá avisando, eu falo, quer fazer xixi, quer fazer cocô? Às vezes ele fala que não, e aí passa alguns minutos ele quer, sabe? E ele não tá falando xixi, quer ir no banheiro. Então, eu ainda tô nesse processo de aprendizagem com ele, sabe? Ainda dele ter que falar xixi, cocô, né? Aí, quando eu percebo que ele quer fazer, que ele solta, às vezes, um pouquinho, ele fecha as perninhas. E aí, eu falo, é xixi? Aí eu tenho que sair correndo com ele, mas ele tá conseguindo segurar um pouco. Ele solta um pouco na cueca e depois ele faz o resto no pinico. Então, ele ainda tá se adaptando, sabe? Tá sendo difícil pra ele. Ele tava acostumado, né? Quanto tempo acostumado a fazer xixi sem ter que segurar, né? A hora que ele quisesse, sem ter que falar. Então, agora é um processo de aprendizado. De hora em hora eu fico, quer fazer xixi? Quer fazer xixi? E o dia do cocô, eu cheguei e falei pra ele, falei, filho, quer fazer cocô? Ele falou que não. Mas eu falei, ele vai fazer cocô. Eu já sabia que ele ia fazer. Aí, de repente, eu vi ele meio que parado, sabe, fazendo força. Aí eu falei, vai fazer cocô? Corre! Aí a gente correu pro banheiro e ele fez cocô no pinico. Então, aí foi uma hora que ele entendeu que ele também poderia fazer cocô ali, né? Ele até deu tchau pro cocô, né? Tchau, não sei o quê, e quis dar descarga. Isso é uma outra coisa que desperta muita curiosidade da criança. É o fato de dar descarga, sabe? De jogar a sujeira do pinico no vaso e dar descarga. Então, é uma coisa que as crianças gostam muito de fazer. Isso é uma coisa que a gente deve incentivar, porque eles gostam de fazer isso, sabe? De depois dar descarga, fechar a tampa do vaso, dar descarga, né? E entre outras coisas que eu vou dizer aqui mais pro final do vídeo também. Então, ó, gente, eu removi aqui o plástico, ó. Os brinquedos estão todos espalhados, né? Porque ele fica brincando e jogando. Ele tá aqui, então, ó, só de cuequinha. Eu deixo ele assim, de meia cuequinha e blusa. Porque hoje o tempo não tá muito calor. Aqui, o único plástico que eu não removi... Peraí, Tutu. Peraí, filho. O único plástico que eu não removi foi o do sofá, gente. Porque ele deita e dorme no sofá. Então, eu deixei o pano, né, pra não atrapalhar, com o plástico. E deixei esse outro lençol aqui pra ele se cobrir quando ele deita aqui, porque ele tá só de cueca. Oi, quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Não quer. Ele quer que liga... Ele quer que liga música pra ele. Você quer música? Sim. Sim? Tá bom, a mãe vai pôr música, então. Dá tchau pro pessoal, então. Tchau. Hoje é o 6º dia, gente, do desfraude do Arthur. E ele foi pra nursery hoje, ele foi pra creche. Então, amanhã faz 1 semana que ele tá no processo, né? E hoje ele foi pra creche, e aí eu fiquei um pouco tensa, porque eu falei, ele vai pra creche hoje, ele ainda não tá preparado, né? Mas eu pedi ajuda pra creche, a gente explicou pra creche, né, que a gente tá fazendo o desfraude dele, vocês poderiam ajudar. E mandei ele de cueca e mandei 3 trocas de roupa, né, porque eu tenho certeza que vai acontecer de escapar. Mandei 3 trocas de roupa, até porque as professoras da creche não vão ficar lá toda hora pra ele. Olha, você quer fazer xixi? Você quer fazer cocô? Você quer fazer xixi, cocô? Né? Mas elas disseram que tem outras crianças lá que estão no processo de desfraude também. Então, eu pensei, olha, isso é ótimo, porque ele vai visualizar os amiguinhos dele também indo no pinico, né? Usar o pinico. Então, eu fiquei mais aliviada quando ela disse que tinha outras crianças também nesse processo e que ela ia aproveitar e colocar ele junto quando fosse todo mundo
levar todo mundo pro banheiro, né? E ele já aprendeu a segurar o xixi. Não completamente, mas tá quase, gente, quase. Tá? Ele já tá segurando bem o xixi. Escapa ainda um pouco, mas ele ainda vai e avisa, ou, né, fecha a perna e a gente percebe, leva ele pro banheiro, abaixa a cuequinha dele e ele termina de fazer o resto no pinico. Então, assim, eu percebi que ele já tá associando que ele tem que prender o xixi, que ele não pode soltar o xixi a hora que ele quiser, como ele fazia antes, né? Então, eu percebi isso e percebi também na fralda noturna, né? Porque, como eu disse pra vocês aqui no começo do vídeo, né? Eu vou fazer o desfraude dele durante o dia, mas à noite ele ainda vai continuar. Mas pelo que eu andei observando nesses dias, né? De prática, eu já percebi que ele não vai demorar muito pra sair da fralda à noite. Porque a fralda dele noturna também já mudou depois que ele iniciou o processo, né? De desfraude. Por quê? Ele começou a entender que ele tem que segurar o xixi. Então, ele começou a fazer isso à noite também. Então, ele não tá mais... Ele tá fazendo pouco a fralda dele de manhã, né? Quando eu tiro a fralda dele, assim que ele acorda, a fralda não tá mais cheia como tava antes. Antes a fralda dele era cheia, muito cheia de xixi. Porque ele mama uma mamadeira cheinha pra dormir. E às vezes ele ainda pede mais de madrugada, né? Não é todo dia que ele acorda, mas tem noite que ele acorda e ele pede mais. Ou ele acorda logo cedo, 5 horas da manhã, já pedindo mamadeira novamente. Então ele acordava tipo 7 horas da manhã, 8 horas, com a fralda muito cheia. E agora eu percebi que isso diminuiu. A fralda dele tá acordando, tem xixi, mas a quantidade... Nossa, é mínima perto do que tinha antes. Então, eu entendi o quê? Que ele já tá se adaptando, ele já entendeu, né? Que ele tem que segurar o xixi. Ele já tá começando a se acostumar com a nova rotina dele de ter que ir ao banheiro fazer xixi. E isso é um processo, gente, que depende de criança para criança. Tem criança que é rápido o processo, tem criança que pega muito rápido o processo, sabe? Então... tem criança que se você pegar uma semana certinho, se você batalhar ali, ó, uma semana em cima da criança, só focada nisso, esquece as outras coisas, esquece limpar a casa, esquece fazer receita, esquece sair, não marca, não programa nada, esquece tudo, tudo, e foca ali uma semana, só nisso com a criança, trabalhando com a criança nisso, no desfraude. Tem criança que em uma semana certinho, ela não faz mais xixi na roupa. E ela fala xixi, avisa e você vai lá. Claro que no começo, né, como eu disse aí também, você vai ter que ir com a criança até depois ela começar a ir sozinha ao banheiro. Mas tem criança que com uma semana não solta mais xixi na cueca ou na calcinha, não solta. Eu falo isso porque o meu filho, o Ricardo, quando eu fiz o desfraude dele, eu fiz total o desfraude dele, né? Então eu tirei de uma vez. Por que que eu tirei de uma vez? Eu esperei, né, a técnica dos 3 dias. Quando eu vi que ele já estava pronto, aí eu falei, agora vai de uma vez. Porque o Ricardo, por ele ser o primeiro filho, ele tinha muito medo, sabe? Então ele tinha medo de sentar no pinico, ele tinha medo é o medo do desconhecido, né? Ele tinha medo, né, de usar o banheiro como a gente usava, né? Então ele tinha medo de fazer xixi em pé. Foi todo um processo com ele, sabe? Ele tinha medo de fazer xixi em pé, ele tinha medo de sentar no pinico. Ele também não queria sentar no vaso, que eu comprei aqueles assentos pra pôr em cima do vaso. Ele também não queria sentar no vaso. Porém, com ele, em uma semana, gente, eu batalhei certinho. Uma semana com ele. Uma semana, ele já não soltava um pingo de xixi na cueca. Ele já segurava o xixi, ele pedia pra fazer xixi. E eu ia com ele até o banheiro e ele fazia todo o xixi no pinico ou no mictório. E à noite ele também, não, ele chegou claro, né, no começo do processo ele fez 2 vezes à noite, né, eu coloquei um protetor, ele fez à noite, mas depois desses 5 dias que eu tô falando pra vocês, 5, 6, uma semana, vamos botar 7 dias, tá, gente? Certinho, ele já não fazia xixi à noite e ele não fazia xixi na cueca mais, não soltava, ele aprendeu a segurar, foi uma semana certa, foi muito rápido, sabe? O bom dessa técnica dos 3 dias é que a criança tá tão preparada que eu acredito que o processo é mais rápido também, sabe? É de uma vez e é rápido. Quando a criança ainda não tá tão preparada pro desfraude, esse processo tende a ser um pouco mais longo. Se você também pensa, não quero tirar a fralda só durante o dia e deixar à noite, eu quero tirar de uma vez, porque é isso que eu falava quando eu tive meu primeiro filho, eu quero tirar a fralda de uma vez. Porque ele tinha muito medo, era uma resistência.
E o seu primeiro filho, que nem agora, o Arthur, ele observa o irmão. Então, ele tem em quem se espelhar, em quem olhar. Ele vê que o irmão faz xixi no mictório. Ele vê que o irmão usa o assento para usar o vaso. Então, ele observa, ele tem o irmão, sabe, como exemplo. O primeiro filho, o Ricardo, ele não tinha ninguém como exemplo, né? Ele tinha o pai, mas mesmo assim já é um adulto, né? Eu acho que as crianças procuram observar mais as outras crianças. Ricardo, eu tirei a fralda dele quando ele já tinha seus 2 anos e meio, tava quase para fazer 3. Ele tinha mais de 2 anos e meio, tá? Ele tinha aí uns 2 anos e 9, 2 anos e 10 meses. Mas ele já acordava com a fralda seca. Então, eu fiz a técnica dos 3 dias com o Ricardo. O que é a técnica dos 3 dias? Se você observar que o seu filho ou a sua filha acorda 3 dias seguidos, tá, gente? Tem que ser 3 dias seguidos. Se a criança acordar 3 dias seguidos com a fralda seca, sem xixi, essa criança tá preparadíssima para tirar a fralda, tá? Ela não precisa esperar mais. Você pode começar o desfraude, preparar aí uma semana, não marca nada, uma semana que não tenha festa, que você não vai sair, que você não tem nenhum compromisso. Pega essa semana aí, ó, mas alarga um pouco mais, sabe? Uns 10 dias. Não marca nada e foca só nisso. Você vai ver, vai ser muito rápido o processo. A criança vai sair de dia e de noite, é um alívio, porque é de uma vez só, sabe? Você não tem que se preocupar. Agora, o Arthur, por que eu não vou usar essa técnica por enquanto com o Arthur? Porque ele acorda, né, com a fralda com xixi, que como eu disse, depois que ele começou agora o treinamento, né, eu falo treinamento, depois que ele começou a treinar para tirar a fralda, eu percebi que ele começou a segurar o xixi, então a quantidade de xixi dele, quando ele acorda na fralda, é bem inferior do que era antes de começar o desfraude. Porém, ele ainda não tá preparado. Quando eu observar que ele acorda 3 dias seguidos com a fralda seca, aí é um sinal de alerta. Eu vou falar, opa, já dá para testar o Arthur no desfraude noturno. Então, eu vou aguardar esse momento, mas eu acredito que não vai demorar muito por essa observação que eu fiz do começo do desfraude, onde eu observei que ele tá segurando o xixi à noite, né? Vamos ver aí até quando ele consegue segurar e se ele vai diminuir a quantidade de leite. Porque tem criança que mama mais à noite, tem criança que mama menos. O Ricardo, uma coisa que ajudou muito também a ele sair da fralda de uma vez com a técnica dos 3 dias, foi que ele mamava à noite, mas ele já não mamava tanto assim. Ele mamava um pouco, uma quantidade menor, sabe? Só para dormir, ele tomava um pouco de leite só para dormir. Não era aquela quantidade porque ele queria saciar a fome dele, sabe? Não, ele tomava aquela quantidade de leite e pronto. Mas o Arthur come um pouco mais que o Ricardo. Ele precisa de uma quantidade de leite ainda para dormir, sabe? Ele ainda não come o suficiente no jantar para que ele não precise do leite antes de dormir. Uma coisa super importante que vai ajudar vocês, gente, no processo de desfraude aí do seu filho ou da sua filha, é a escola, é a creche. Se a sua criança já tá na creche, né, isso vai ajudar muito. Por quê? Porque isso é um processo que a mãe começa em casa e a creche ajuda, né, quando a criança tem que ir pra escola. Ou se você fizer isso num processo de férias, né, que a criança tá de férias, aí é um trabalho só da mãe e da criança em casa. Você deixa a criança bem à vontade em casa e faz ali o processo com ela. Quando ela voltar pra escola, ela já não tá mais usando fralda. Ou então você pode começar na última semana de férias e continuar o processo com a ajuda da escola, como eu disse. É claro que a escola não vai fazer como você em casa, né? Como a mãe. Mas ajuda a não atrapalhar. Porque se você começar o processo e você interromper na escola, a escola não te ajudar, isso vai atrapalhar, vai bagunçar a cabeça da criança. Atrapalha o processo. Que nem hoje, se eu tivesse mandado o Arthur pra nursery, pra escola, de fralda, isso já ia confundir, ele ia falar, peraí, agora eu posso soltar o xixi? Entende? Agora que ele tava começando a aprender o xixi, ele ia pensar, puta, agora eu tenho que soltar, como é que eu faço? Ia bagunçar um pouco a cabecinha dele. Essa ajuda da escola é muito importante, tá, gente? Então, não comece o processo de desfraude, né, numa semana bagunçada, por exemplo. Então, assim, ou que a escola tenha dito que não ajuda, entendeu? Que não... Porque acontece, tem escola que fala, olha, você tem que tirar a fralda antes da criança vir pra escola, por exemplo, né? Tem escola que não aceita a criança com fralda. Então, você vai ter que fazer esse processo sozinha, antes. Comece esse processo, sabe? Preparada, esteja preparada. Prepara aí, fala assim, olha, sei lá, no mês que vem, tal semana, se programa para aquilo, para começar o desfraude da sua criança.
se você não tiver ajuda da escola. Se você tiver ajuda da escola, como eu disse, melhor, porque aí a escola é um outro incentivo que a sua criança vai ter para sair da fralda, porque ele vai ver os amiguinhos, ele vai ver que a professora também leva ele no banheiro, ele vai ver que aquilo começou a se tornar realmente normal ali na vida dele, é a nova rotina dele normal, sem fralda. Já vi pessoas falando que quer tirar a fralda do filho cedo, né? Tem gente que com 1 ano e pouco, a criança tem lá, tem 1 ano e meio, já quer tirar a fralda da criança. Tá, gente, a minha opinião, eu acho que é muito cedo. Tem gente que consegue, não tô dizendo que não, consegue. Eu acredito que o desfraude até é mais fácil para as meninas do que para os meninos, tá? Porque as meninas, elas têm uma tendência a falar mais cedo, né? Então, é mais fácil de falar, olha, quero fazer xixi para as meninas, porque elas começam a falar antes, né? Porém, eu acho que você tem que observar a sua criança, porque cada criança é uma criança, tá, gente? Então, observa o seu filho. Você é a mãe, ninguém sabe melhor do seu filho do que você. Então, observa a tua criança, sabe? Porém, não vá pela cabeça dos outros achando que, com 1 ano e meio já dá pra tirar a fralda e vai lá e aí você vai tentar fazer o processo, você vai se estressar, a criança vai se estressar, você vai desistir e foi só estresse. Você não conseguiu tirar a fralda da criança, tá, gente? Já vi muitos casos aqui assim também. Eu já tentei com o Ricardo, antes desse tempo que eu vi que ele tava preparado, antes disso, eu também tentei tirar a fralda dele. Tá? Porque tanto pessoal, sai da fralda, ele tem que sair da fralda, não sei o que. Tantas pessoas ficarem palpitando, sabe? Eu falei, é mesmo, eu vou tentar. Mas eu não tava preparada, mãe de primeira viagem, não tava preparada. Fui pelo que os outros falavam e não pelo que eu sentia como mãe, pelo meu feeling, entendeu? De saber que ele não tava preparado. Fui pela cabeça dos outros, eu me estressei, ele se estressou, eu chorei, ele chorou. E não tirou a fralda dele, tá, gente? Isso, pelo contrário, só atrapalha a criança quando realmente ela precisa sair da fralda. Então, vá pelo seu feeling e não pelo que os outros estão falando. E vê a técnica que eu disse dos 3 dias, que ela realmente funciona. Pra quando a criança está realmente preparada, tá, gente? Agora, se a tua criança, você considera que ela está preparada com 1 ano e meio ou 2 anos pra tirar a fralda, a ajuda da creche é super importante, ainda mais para uma criança menor, tá, gente? De idade, assim, 1 ano e meio, 2 anos, a creche ajuda demais. Porque tem o quê? Outras crianças para servir de exemplo. Coisa que em casa, às vezes, sozinha, você não consegue, quando a criança é muito nova, tá? Então, eu acredito que a maioria das pessoas que consegue isso, consegue também com a ajuda da creche. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, gente, compartilhar e se inscrever no meu canal. Compartilha esse vídeo com as mamães aí, as mamães de primeira viagem, principalmente. Compartilha com a sua amiga, se você não tem filho ainda. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!